congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Levante as tuas mãos e adora ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom, Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Aleluia, aleluia a ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. aleluia, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Glória a Deus, aleluia.
Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, as nossas vidas como sacrifício vivo, Senhor, diante do teu altar. Em nome de Jesus, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, aleluia. Nós o louvaremos para sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Bendizemos a Ti, Senhor. Glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. O Rei é exaltado nos céus, aleluia. Glória a Deus, te louvaremos, Jesus. O Rei é exaltado no céu para sempre, aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Curando todo o nosso ser, Senhor. curando todo o meu Nos ser. visita com poder e autoridade, Senhor, nesta noite, Pai. Confio Porque nós confiamos em Ti. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me
eu preciso de ti. Nada, aleluia. Nada é impossível para Nada é impossível para ti, Nada é Senhor. impossível. Nada é impossível para o nosso Deus, aleluia. Nada é impossível para O Senhor tem o nosso ti. mundo em tuas mãos. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Preciso. Nós precisamos de ti, Senhor. Mais que o ar que respiramos, Pai. Nós confiamos em tua presença. Confiamos no teu poder, Senhor. Nada, Senhor, nada pode nos parar, aleluia. Porque nós temos um Deus a quem nós confiamos. O refúgio onde nos escondemos, aleluia. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguir enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Confiamos no teu braço forte, Senhor, aleluia. Quando o mar agitado
lado estiver. E fantasmas eu só conseguir enxergar. Na minha direção o Salvador virá, e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está. Na minha direção o Salvador virá, e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me levantará. Glória a Deus, Senhor, nos levante, Pai, nesta noite, com poder e autoridade, Senhor, em Tua presença, Senhor, para levar, Senhor, o Teu reino, para proclamar a Tua verdade e a Tua justiça, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, amém. Glória a Deus. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. O tema da mensagem essa noite é fracos, porém fortes. Amados irmãos, nós que somos cristãos, protestantes, também chamados evangélicos, vez ou outra, seremos muitas vezes taxados de pessoas que são fracas. Cabeça fraca, mente fraca. Pessoas que muitas vezes são colocadas, comparadas com pessoas que são levadas por qualquer onda, por qualquer vento. Pessoas facilmente manipuladas, pessoas que muitas vezes
não tem opinião firme, não tem convicção, que vai na cabeça dos outros. Muitas vezes nós podemos sofrer zombaria, podemos muitas vezes sofrer rejeição, porque somos considerados por muitos que não estão em Cristo como pessoas fracas, pessoas alienadas, pessoas, muitos já foram chamados, talvez de fanático. Você é um fanático, vive ali na igreja. Então, muitas vezes, as pessoas lá fora não nos enxergam com bons olhos. E eu quero dizer para você, por incrível que pareça, meu irmão, de fato, nós, comparado com o mundo, nós muitas vezes somos mais fracos, sim. Somos mais fracos, e principalmente quando se trata da carne. Porque para que o nosso interior, para que o nosso espírito se fortaleça, é necessário que aquilo que está fora, muitas vezes, seja enfraquecido. É por isso que nós aqui não pregamos o triunfalismo. Nós não acreditamos que uma vez que você crê em Jesus, todos os seus problemas acabaram. Nós não pregamos que uma vez que você se converte, a partir de agora você não vai mais ter enfermidade, você não vai ter mais dívidas, você não vai ter mais perseguição, você não vai ter mais nenhum tipo de luta. Nós não pregamos isso, porque se nós pregarmos isso, nós estamos indo contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós sabemos que Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele nos garantiu: nesse mundo vocês terão aflições. Ele não disse: nesse mundo vocês serão aplaudidos, nesse mundo vocês serão exaltados, nesse mundo vocês serão reconhecidos. Não, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Então é óbvio, nós não podemos ir nem para um extremo nem para o outro. Não podemos achar que uma vez que estamos em Cristo, uma vez que somos filho do Rei e Criador do universo, que a partir de agora, então, tudo vai dar certo para nós. Não. Mas também, meus irmãos, nós não podemos também achar que somos derrotados completamente, né? Não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Mas só vence aquele que passa por alguma prova. Só vence aquele que passa por alguma luta, por alguma tribulação. E Paulo, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, vai relatar exatamente uma luta, uma prova terrível, que o apóstolo Paulo chama de espinho na carne. Os estudiosos vão divergir a respeito do que seria esse espinho na carne. Alguns afirmam que era alguma enfermidade. Outros acreditam que poderia ser um demônio que estava atormentando o apóstolo Paulo, porque ele chama também, além de espinho na carne, ele fala um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. Alguns acham que era uma perseguição religiosa, perseguição de um grupo de pessoas que estava atormentando ele. O fato é, a luta era grande. A perseguição, o problema era real e muito grande. De modo que Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne. E nós muitas vezes vivemos num contexto, como eu falei, muitos acabam pregando o triunfalismo, achando que nós estamos aqui apenas para triunfar, apenas para ser cabeça e não cauda, apenas para receber boas notícias e nunca mais receber má notícia, Nós somos acostumados e somos muitas vezes influenciados por esse conceito, que muitas vezes é motivacional, de que tudo vai dar certo para você. Mas, diferente daquilo que Jesus falou, Jesus disse que, de fato, nós teríamos lutas, teríamos problemas. Então, às vezes a gente fala assim: poxa, eu pensei que eu ia fazer uma oração, ia resolver instantaneamente, ia resolver imediatamente o meu problema. E parece que não resolveu. E com isso, meus irmãos, muitos têm abandonado a fé, muitos têm abandonado a igreja, porque muitas vezes fazem orações e às vezes nem perseveram por muito tempo, às vezes por pouco tempo fazem orações, e quando Deus não responde a oração, ou não faz o que a pessoa quer, o que a pessoa desejava, ela fala: então é porque Deus não me ama, ou porque Deus não existe, Deus me decepcionou, e a pessoa acaba abandonando a fé, abandonando a Deus, porque talvez tem uma impressão
e um conceito errado do que é ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus, meu irmão, é entender que muitas vezes os espinhos estarão presentes na nossa vida. É entender que muitas vezes o vento vai soprar na nossa casa. Muitas vezes é entender que passaremos por desertos, mas teremos sempre a promessa da terra prometida. Sempre a promessa de que o Senhor é aquele que vai nos livrar. Mas até nos livrar, até nos dar a vitória, nós passaremos. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava angustiado. E você sabe quais são os problemas que tem te angustiado. Você sabe quais são as lutas que você passou, ou às vezes está passando nesse momento, ou até passará no futuro. Você sabe como muitas vezes as lutas trazem angústia, tiram a paz, fazem com que você fique inquieto, agitado, perturbado. Muitos não conseguem dormir, porque não aguentam a dor, não aguentam o sofrimento. Quando estão diante de lutas, de provações, são tomados então muitas vezes por tristeza. E ninguém quer viver na tristeza, ninguém quer viver no sofrimento, ninguém quer sentir dor. Quando a gente vai no médico, né? E temos que passar por algum procedimento, a gente fala, tem como dar uma anestesia? Eu vou sentir dor. A maior preocupação das pessoas é em relação à dor. Não é? Ninguém quer sentir dor. Então Paulo não era diferente. O apóstolo Paulo disse, eu orei 3 vezes, mas a resposta que o Senhor me deu foi, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então, meu irmão, sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas, e tenho ouvido muitas pessoas, muitas vezes, chorando, se lamentando, porque começam a olhar para o passado, até em relação à sua aparência, ao seu corpo físico, e fala, por que eu não sou mais como aquela pessoa do passado? Por que o meu corpo já não tem mais a mesma resistência, o mesmo vigor? Por quê? E isso faz com que muitos entrem em crise, muitos fiquem agitados, perturbados, porque às vezes estão sendo afligidos na sua carne. Assim como Paulo, eu acredito mais nessa linha de interpretação de que o espinho na carne era alguma enfermidade física. E parece até uma contradição, como o homem que foi usado para curar tantas pessoas de enfermidades terríveis, de repente tinha uma enfermidade. E quando ele ora ao Senhor, e não uma, nem 2, mas 3 vezes, o Senhor, ao invés de falar, tudo bem, meu filho, está aí a sua cura, receba. Não, ele falou, a minha graça é suficiente. Ou seja, eu não vou curar, eu não vou remover o espinho na sua carne, mas eu não te desampararei, eu não vou te abandonar, eu estarei junto com você. Aleluia. Em outras palavras, o Senhor estava lembrando o apóstolo Paulo, um dos meus nomes é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele pode não impedir você de passar pela prova, mas Ele estará presente para passar junto com você. Então, Paulo, a minha graça te basta, e é o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. A minha graça é suficiente. Se as suas orações ainda não foram respondidas, se talvez o seu corpo já não é como o corpo que você tinha 20, 30 anos atrás, meu irmão, a minha graça te basta, diz o Senhor. Se você não tem a mesma saúde, o mesmo vigor, aqui nós não pregamos que uma vez em Cristo, todas as pessoas terão 100% de saúde. Nunca mais vão precisar ir no médico. Nós não dizemos que toda doença vem do diabo, não, porque nós sabemos que existem provações que é o próprio Senhor que coloca para provar a nossa fé, para testar até onde Ele vai confiar em mim e depender de mim. Como seria bom se nós dependêssemos do Senhor sem precisar passar por provação, né? Acontece que somos teimosos, assim como Adão e Eva, muitas vezes nós somos pessoas de coração obstinado. Muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, nos distraímos facilmente, e muitas vezes Deus precisa nos chacoalhar, nos despertar e falar, ei, peraí, você precisa lembrar que você tem um Criador, você precisa lembrar que você não vai conseguir andar sozinho, você precisa de mim. E muitas vezes Ele vai lá e coloca um
espinho. Aí você fala, ai, senti o espinho, senti a espetada. E aí você sente de novo e fala, está doendo. Aí você clama ao Senhor, Senhor, tira esse espinho. Aí vai falar, mas se eu tirar, talvez, será que você não vai me abandonar? Na próxima esquina você acaba me abandonando, esquecendo de mim. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Muitos falam assim, eu queria ser forte espiritualmente. A gente lembra, né, nas reuniões de oração, quando abria os pedidos de oração, muitos falavam, né, eu quero pedir pela minha vida espiritual. Me sinto fraco, estou fraco na fé. Eu quero ser fortalecido espiritualmente. E aí, talvez a esperança ou a ilusão que muitos tinham é, alguém vai orar e de repente, uma injeção, como uma injeção em mim, vai me dar o vigor, vai me dar a força e eu vou ser uma pessoa forte, eu vou começar, curar, o poder de Deus vai estar sobre mim. E muitas vezes, meus irmãos, não é esse o modo, o jeito de Deus agir. Muitas vezes o jeito de Deus agir para nos dar força, para nos dar resistência, para nos dar paciência, para nos dar perseverança é através das provações, é através das aflições, através das tribulações. Então, meus irmãos, nós não devemos estranhar quando passarmos por diversas provações, por diversas tribulações. Estranho seria se eu e você não estivesse passando por luta. Mas todo cristão tem que ter essa consciência. Entrou no mundo, creu em Jesus, as lutas vão existir, as lutas estarão presentes. Mas é bom lembrar, além disso, que a graça do Senhor também estará presente. Ela é suficiente para nos guardar e nos sustentar. Ela é suficiente para nos manter de pé. Ela é suficiente, meu irmão, para nos fazer andar sobre as águas. Porque muitas vezes a gente começa a olhar para os problemas. É como um mar. A gente começa a olhar para o vento, né? O vento, o mar, muitas vezes simbolizam as lutas, os problemas. E se você ficar olhando apenas para o mar e para o vento, você vai afundar. Mas se você olhar para aquele que disse para você nessa noite, a minha graça te basta, você vai entender que é possível andar por sobre as águas. Ele não vai remover as águas. Ele não vai muitas vezes remover o vento instantaneamente, mas ele fará com que você ande, não se proste, não caia. Ele permitirá, meu irmão, que você passe por situações difíceis, mas ele estará lá para segurar na tua mão. E tudo que você precisa fazer é segurar ele bem forte. Segura na mão de Deus, como diz aquele hino, né? Segura na mão de Deus. Não fique apenas se lamentando, não fique murmurando, chorando, de braços cruzados, não. Estenda a tua mão, segura na mão de Deus pela fé e confia que a graça é suficiente para você. Meu irmão, o corpo humano vai envelhecer, o corpo humano vai se desgastar. O corpo humano, por mais que a pessoa tenha dinheiro, não tem como fugir dessa realidade. Esse corpo tem prazo de validade. A Bíblia chama o nosso corpo do corpo corruptível. É um corpo que se corrompe, que se corrói. É um corpo que vai cada vez mais envelhecendo, adoecendo. E é óbvio que nós, como povo de Deus, nós cremos em cura, nós cremos em milagre, nós cremos no poder de Deus, nós cremos que orações já fizeram, temos testemunhos de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram libertas, de pessoas que foram transformadas, tocadas por Deus através da oração, pelo poder do Espírito Santo. Nós cremos nisso, mas nós temos entendimento também de que Deus, em sua vontade, Deus soberano, nem sempre vai fazer aquilo que a gente pede em oração. É interessante que o próprio Jesus, quando ele estava no Getsêmani, prestes a ser entregue para ser crucificado e morto, ele orou também. Assim como Paulo estava ali angustiado com aquele espinho na carne, Senhor, tira de mim esse espinho. Jesus também orou dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Acontece, meus irmãos, que se nós
não tomarmos cuidado, tem muita gente usando o Antigo Testamento fora do seu contexto, com aquele tal do eu determino que aconteça, e acha que Deus é o empregado, é o servo que é obrigado a realizar todos os seus desejos. Eu determino que aconteça isso, eu determino que aconteça aquilo, e acha que Deus é obrigado a fazer tudo o que você quer na hora que você quer. Quem é o Senhor e quem é o servo, afinal de contas? Somos nós os senhores, Deus é o nosso servo? Muitos confundem Deus com o gênio da lâmpada. Muitos confundem Deus com o Papai Noel. O nosso Deus não é o Papai Noel. O nosso Deus não é o gênio da lâmpada. Ele tem vontade própria. Ele faz o que lhe apraz, ele faz o que quer. E nós temos que confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade, por mais que pareça ser boa, muitas vezes é um caminho de morte. Muitas vezes um filho chega para o pai e fala: pai, me dá isso, porque é isso que vai resolver meus problemas. E você, como pai mais experiente, com mais sabedoria, muitas vezes percebe: não, isso aí não vai fazer bem para você. Não é? O nosso Pai Celestial está infinitamente, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, o caminho dele são mais altos do que os nossos. Nós temos que confiar que as aparências enganam. Muitas vezes pensamos que algumas coisas vão ser boas para nós, mas ele sabe que não vai ser. Então nós temos que confiar, muitas vezes, no não de Deus. Todo mundo quer ouvir o sim, né? Senhor, me dá isso, sim. Senhor, me dá aquilo, sim. E quando Deus diz não? Ah, não, se ele disser não para mim, então ele não é Deus. Eu vou buscar outro Deus. E tem gente que faz isso. Ele fala assim: eu vim aqui, vim na igreja e não consegui o que eu queria, eu vou para outra. Ah, eu vou na outra, não consegui. Tem gente, eu já vi, irmãos, eu tenho escutado de pessoas que têm mudado, inclusive, de religião, mudado de Deus. Ah, Deus não fez o que eu queria, então eu vou para outro Deus. Quem sabe eu não consigo. Então, peraí, você não quer um Deus, na verdade você quer ser Deus. Você quer que toda a sua vontade seja realizada. E nós não existimos, não fomos criados para satisfazer a nossa vontade, e sim satisfazer a vontade do nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, nós somos os servos, Ele é o Pai, nós somos os filhos. O filho tem que obedecer ao Pai. Então nós temos que confiar que o não de Deus muitas vezes é aquilo que é necessário para que você amadureça, para que você muitas vezes se fortaleça. Você fala: não, isso aí vai ser ruim para mim. Mas muitas vezes, meus irmãos, é o calo que vai fazer você ficar mais forte. É o espinho que vai fazer você ter mais experiência, mais sabedoria. Muitas vezes é a luta, é a porta que se fecha muitas vezes que vai te dar maturidade espiritual. Não pense, meu irmão, que todo não, toda situação difícil é porque Deus se esqueceu de você, Deus te abandonou. É porque, sabe, agora é o seu fim. Não é o seu fim, meu irmão. Deus continua com você. A graça do Senhor continua presente. Você tem que confiar que ela é suficiente para te segurar. Aleluia. Sabe, muitos têm reclamado que as pessoas só atiram pedras, só me atiram pedras, só me atiram pedras. E nós entendemos que existe até uma frase, né? Que diz: só atiram pedras em árvores que dá fruto, não é isso? Então, se estão atirando pedras em você, meu irmão, é porque você talvez está incomodando o mundo espiritual. Se estão atirando pedras em você, é porque talvez você está dando fruto. Você está dando fruto. Porque se você não desse fruto, não iam atirar pedras. E muitos reclamam: mas por quê? O que eu fiz? Isso é uma injustiça, vida, céus, que vida cruel. Será que Deus se esqueceu de mim? Por que Ele permitiu que eu passasse por essa situação? Ele não está vendo que as pessoas estão tacando pedra em mim? Eu não fiz nada. E muitos ficam só se lamentando e murmurando. Então há duas coisas que você pode fazer quando atacarem pedras em você. Se a vida te atacar pedra, se pessoas te atacarem pedras, meu irmão, você tem duas coisas para fazer: cruzar os braços, chorar e morrer, ou usar essas pedras e construir um muro e ficar mais fortalecido e mais protegido. Tem até um ditado conhecido, né? Se a vida te der limões, o limão é azedo, né? As lutas podem ser também comparadas com o azedo, né? Uma criança, às vezes, sem saber, né? Vai chupar o limão e faz aquela cara assim: azedo. Muitas vezes é assim as lutas, né? Mas se a vida te der limões,
faça uma limonada. Se a vida te der limões, faça. Não está na Bíblia, mas o princípio está na Bíblia. O princípio está na Bíblia. As coisas estão acontecendo de maneira que você não esperava. Os problemas estão batendo na sua porta. Você está recebendo má notícia. Falaram não para você, meu irmão. Talvez isso vai ser a ponte que você precisa para alavancar, para avançar, para chegar mais perto de Deus. Você está lembrado de Jó? O que aconteceu com Jó? Jó era um homem íntegro, era um homem próspero, era um homem que tinha saúde, era um homem que tinha uma família linda. Até que chegou um dia, com a permissão de Deus, Satanás roubou tudo o que ele tinha. Tirou os filhos, tirou o rebanho, tirou a saúde dele, tirou todos os bens materiais dele. A ponto da esposa dele falar assim: amaldiçoa o teu Deus e morra. Acabou para você, fim da linha, acabou. Muitos, meus irmãos, hoje têm desistido por coisas tão pequenas, né? O fulano não me cumprimentou. Né? Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele poderia simplesmente olhar para o céu e falar assim: você para mim não existe mais. Mas não, ele ainda disse para sua esposa: você está agindo como uma tola. Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aceitaremos só o bem e não as coisas ruins também? Faz parte do pacote, meu irmão. Você está no mundo. Como diz Salomão lá em Eclesiastes, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Vai ter dias que você vai estar pulando de alegria, mas vai ter dias que mesmo você sendo filho de Deus, mesmo você sendo um nascido de novo, você vai chorar. Deus não vai impedir que você passe por momentos de choro, mas Ele, assim como estava com Daniel na cova dos leões, Ele estará presente com você. Aleluia. Então use as pedras, meu irmão, a seu favor. Use as lutas ao seu favor. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu vou abrir aqui também. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Hebreus 11 é a galeria da fé, fala sobre os heróis da fé. Hebreus 11, 34. Vamos ver a partir do versículo 32. Vamos ver a partir do versículo 32. Hebreus 11, 32. Diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Agora preste atenção nesta frase: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aleluia. Aquele que nasceu de novo, aquele que conheceu o Senhor, aquele que teve uma experiência com o Espírito Santo, ele não é isento de momentos de fragilidade, momentos de fraqueza. Não. Ele muitas vezes vai passar e vai sentir fraquezas na alma, na carne, no corpo. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que dependem do Senhor, da fraqueza conseguem tirar força. Tem gente que vê na fraqueza o dia da sua morte. Não. Acabou para mim. E nós vemos um personagem na Bíblia que pensou também dessa forma, né? Foi o profeta Elias. O profeta Elias, ele mata 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Azerá. 850 homens morreram pelas mãos do profeta Elias. Quando Jezabel, a rainha, faz uma ameaça de morte para ele, ele foge, fica angustiado, deprimido,
e deseja a própria morte. Ele fala: Senhor, já deu para mim, já cumpri a minha missão. E aí Deus abre os seus olhos e fala assim: olha, você cumpriu sua missão? Não, porque só eu que sobrei, só estou eu aqui que não se curvou a Baal. Todos os outros profetas te abandonaram e eu fiquei sozinho, eu sou o único crente, em outras palavras, né? Ele falou: não, abre os teus olhos, Elias, existem 7.000 que ainda não se curvaram diante de Baal. E outra, não acabou ainda, não é o fim da linha não, longa é a tua caminhada. A Bíblia diz que ele comeu pão, tomou água ali, que o Senhor deu para ele, e com aquela refeição, pão e água, ele andou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, sustentado, fortalecido pelo Senhor. Aleluia. Mas ele pensou que era o fim, até que Deus abriu seus olhos. Talvez você está pensando essa noite que é o seu fim. Talvez você que está me assistindo pela internet está pensando que acabou, que é o fim da linha para você. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, não é o fim da linha. Longa é a tua caminhada. O Senhor tem promessa na sua vida. O Senhor ainda quer te usar para realizar coisas para o seu reino. Aleluia. E não importa que você se sinta fraco, impotente, a força é do Senhor. Com a força que você tem, você vai, em nome de Jesus, andar em lugares altos. Aleluia. É interessante que ele cita aqui, esses personagens. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. É o próximo livro, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Está lá no telão. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Vocês já ouviram falar de pessoas que têm dificuldade de continuar aquilo que começou? Que é fácil começar, não é? É fácil iniciar qualquer trabalho, qualquer tarefa. Não é? É fácil, inclusive, iniciar a caminhada cristã. Aceitar Jesus, meu irmão, é a coisa mais fácil que existe. Se batizar, é fácil. Para muitos isso já é difícil. Agora, difícil mesmo é permanecer, é perseverar, é continuar, mesmo quando as coisas não vão bem. Difícil é perseverar em qualquer coisa, mas principalmente na caminhada cristã. Agora, aqui nós descobrimos o segredo para ser uma pessoa perseverante. Quantos querem ser perseverantes? Quantos querem ser firmes e constantes? Sem desanimar, sem desistir. Aquele que é forte no Senhor é uma pessoa perseverante. Mas olha só o que produz perseverança. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Não considerem, meus irmãos, ou melhor, considerem motivo de grande alegria o fato por passarem por diversas provações. Então as provações não é motivo de tristeza, não deve ser motivo de tristeza. Pelo que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, as provações devem ser motivo de alegria, porque Ele está te dando uma oportunidade de ser uma pessoa mais forte, mais perseverante. Ele está te dando uma oportunidade de ser uma pessoa mais madura na fé, de modo que não vai ser qualquer ventinho que vai te derrubar, de modo que não vai ser qualquer probleminha que vai fazer você desistir. Aleluia! O Senhor não te chamou para você começar e parar no meio do caminho, Ele te chamou para que você vá até o fim. Aleluia! O povo de Israel, meu irmão, andou por 40 anos no deserto, rumo à terra prometida. Mas você sabe que muitos ficaram no meio do caminho. Por quê? Porque não confiaram no Senhor. Ficaram no meio do caminho, porque ao invés de enxergarem as lutas e as provas como uma oportunidade para se fortalecer, eles passaram a murmurar e desejar voltar para o Egito. Então eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, pare de desejar o Egito, pare de desejar a antiga vida que você tinha. Porque Satanás é especialista em enganar as pessoas e falar: olha, você está passando por tanto problema, quando você não tinha Jesus, nada disso acontecia. Ué, não falaram que sua vida ia melhorar e agora parece que piorou? Ah, no Egito você era escravo, mas pelo menos você tinha
o tempero, você tinha comida boa, você se divertia, você parece que até sorria mais, e aí você, em nome de Jesus, vai mandar esse capeta calar a boca e falar assim: não, a Bíblia diz que eu teria aflições sim, mas o Senhor é aquele que está comigo para eu vencer toda e qualquer aflição. Toda e qualquer situação eu vou vencer. E até chegar o dia da minha vitória, o Senhor estará comigo para me fortalecer. A graça do Senhor me basta, é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu não dependo da terra prometida para ter alegria. É interessante que Moisés, ele fala isso quando Deus fica irado com o povo de Israel, e ele fala: olha, vocês podem ir para a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Aí Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos envie. Porque eu não sei se você sabe, mas a presença de Deus é melhor do que o próprio céu. Tem gente que vem na igreja apenas porque quer escapar do inferno e ir para o céu. Eu quero dizer para você, meu irmão, um céu sem a presença de Deus é um inferno. Se você tem a presença de Deus, meu irmão, você já pode hoje mesmo desfrutar da alegria, hoje mesmo desfrutar da paz, do refrigério, do descanso que nós teremos plenamente lá na glória. Aleluia. Então considere não um motivo de tristeza, mas um motivo de muita alegria. Para encerrar, meus irmãos, eu queria dar alguns exemplos na própria palavra de Deus. Na própria palavra de Deus, de homens, pessoas, que da fraqueza tiraram força. A lista é enorme, se eu fosse contar todos, a gente ficaria aqui a noite inteira, mas eu vou citar alguns. Eu lembro de José do Egito. José do Egito, meu irmão, da escravidão, ele conseguiu enxergar uma oportunidade para se tornar o governador de todo o Egito. E não apenas preservar a própria vida, mas salvar a vida de toda a sua família. E inclusive de todo o Egito e de todas as regiões, os países vizinhos ao Egito no momento de escassez. Para muitos que tivessem no lugar de José, ao ser injustiçado, vendido, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, para muitos seria o fim. Iam apenas lamentar, chorar, entrar na depressão. Mas José confiava no Senhor. A graça do Senhor já estava presente na vida de José do Egito. E por isso, da fraqueza que é a escravidão, ele tirou a força que é se tornar governador de todo o Egito. Não estou dizendo que você vai virar governador, tá? Entenda bem o que eu estou falando. Mas estou dizendo o seguinte: o Senhor está te dizendo que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor pode fortalecer você. Aleluia. Eu lembro de Sansão. Sansão foi considerado o homem mais forte que já existiu. Ele era um nazireu, um homem que tinha um voto de nazireu, e era consagrado ao Senhor, não cortava o seu cabelo, e por não cortar o seu cabelo, não tocar em defunto, ser um homem consagrado ao Senhor, Deus deu uma força sobrenatural para ele. Mas Sansão acabou desobedecendo a Deus, se desviou, acabou caindo nos encantos de Dalila, que era uma filisteia, e ele perdeu a sua força. Cortaram o seu cabelo, ele perdeu a sua força. Mas no momento em que ele foi colocado para ser zombado no templo do deus Dagom, amarraram as suas mãos em 2 colunas, cada mão em uma coluna. Ele não tinha a força mais, ele tinha perdido a força. Mas da fraqueza ele encontrou força no Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Sansão, ele morreu. Só que na sua morte ele matou mais filisteus do que na sua vida, nos seus melhores dias, nos dias que ele estava forte, saudável. Ele não matou tanto como ele matou na sua morte, no seu momento de maior fraqueza. Então, meu irmão, Satanás muitas vezes quer te intimidar e falar assim: você não vai conseguir, você não pode, você está fraco. E agora? Eu quero ver o que vai acontecer com você. E é nessa hora que nós temos que lembrar: opa, Paulo também estava fraco, Sansão também estava fraco, José também estava no momento de fraqueza, mas da fraqueza tiraram força, porque a graça do Senhor nos basta, o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Poderia falar de Gideão, que disse que a minha família é a mais fraquinha. E da minha família, que é a mais fraquinha, eu sou o mais fraco. Eu sou o mais fraco de uma família de fracotes. E como que o Senhor se apresenta para ele? Deus é contigo, poderoso guerreiro. Você, ao se olhar no espelho, muitas vezes se enxerga como uma pessoa
fraca, derrotada, uma pessoa que não tem capacidade, mas o Senhor, Ele não te olha da mesma forma. O Senhor olha para você e fala assim, pode ser uma bomba nas minhas mãos, pode ser uma pessoa que vai fazer um estrago no inferno, pode ser uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Aleluia. E ao ponto das pessoas falaram, nossa, aquela pessoa eu pensei que tinha acabado para ela não ia nem mais sair de casa. E de repente você está lá fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, sendo sal e luz no mundo, sendo um instrumento de cura, libertação e salvação. Porque é na fraqueza, meu irmão, que nós temos a oportunidade de experimentar a força do Senhor, o poder de Deus. Então Gideão, ele ouviu da boca do Senhor, vai Gideão, com a força que você tem, não precisa ir para a academia, não precisa tomar nenhum tipo de vitamina diferente, não, é com a força que você tem. Você vai derrotar os midianitas, um povo, um exército de milhares, como se fosse um só. Aleluia. Como se fossem um só. Na sua força pequena, você vai derrotar um exército numeroso, como se fosse um só. Você lembra do pequeno Davi? A maioria das vezes nós lembramos do rei Davi, né? Já adulto, já estabelecido. Mas lembre-se que antes de se tornar rei, ele era apenas um menininho, um pastor de ovelhas. Aproximadamente 17 anos, alguns dizem. Só que ele era um jovem, bem magrinho, franzino, a palavra de Deus diz. E o exército de Israel era formado por homens fortes, valentes, preparados, capacitados, fortemente armados, com armadura. E eles não conseguiram derrotar o gigante Golias. Mais uma vez nós vemos a graça suficiente para fazer a fraqueza se tornar força. Davi, pequeno, magro, sem armadura, derrotou o gigante. Da fraqueza tirou força. Aleluia. E nós temos o próprio Paulo, né? Que mesmo preso, mesmo açoitado. Você sabe por que nós temos grande parte do Novo Testamento? Porque um homem ousou tirar força no meio da fraqueza. Imagina que você está pregando o evangelho, meu irmão, e você vai ser preso por pregar o evangelho. Você vai ser preso. Como que você vai pregar? Preso, né? E como que você vai falar para as pessoas, né? Olha, Deus é poderoso, Deus é comigo, né? Ué, mas se Deus fosse com você, você não estaria preso? Por que Deus não te livrou de passar pela cadeia? Por que Deus não te impediu? Por que Deus mandou um raio para os soldados que estavam te prendendo, né? E ele poderia ficar se lamentando e questionando essas coisas, mas a sua Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas, que estavam presos, cantavam hinos e oravam ao Senhor. E as portas da prisão, através de um terremoto, elas se partiram. Aleluia. Mas é interessante que mesmo nos momentos em que ele continuou preso, porque ele foi preso várias vezes, teve momentos em que tentaram calar e silenciar ele, falando, agora você está preso, acabou a pregação, acabou, não vai mais falar de Jesus, não vai falar mais de Cristo. Ele disse, eu posso até estar preso, mas a palavra não está presa. Meu irmão, por cartas, ele evangelizou, ele pregou. Muitas das cartas que nós lemos, meus irmãos, que nós chamamos de a palavra de Deus para nos edificar, foram escritas de dentro de uma prisão. De dentro de uma prisão, um homem no seu momento mais frágil, no seu momento de maior angústia, conseguiu da fraqueza tirar força. E por fim, eu já quero te pedir, inclusive, para se colocar de pé, eu vou falar do maior e o mais exemplo. Tinha tantos exemplos, né? Mas eu citei apenas alguns, mas eu vou citar agora o último, o mais importante, o melhor exemplo de uma pessoa, meu irmão, que da fraqueza tirou força. Seu nome é Jesus. Da cruz, que simboliza morte, sofrimento, ele conseguiu tirar força para salvar toda a humanidade. Eu e você estamos salvos, meu irmão, porque alguém no seu momento de maior fraqueza, no seu momento de maior fragilidade, ele se entregou, meu irmão, para morrer no meu e no seu lugar. E assim eu e você recebemos a vida eterna. Então não pense, meu irmão, que a sua luta, que a sua provação é para a sua morte, é para o seu fim.
Não, muitas vezes a provação que Deus está permitindo ou vai permitir você passar, vai ser uma oportunidade para você realizar milagres, vai ser uma oportunidade, meu irmão, para você ganhar almas, vai ser uma oportunidade para você ficar mais forte, para você amadurecer na fé. Aleluia. Considere motivo de grande alegria. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, como é difícil muitas vezes passar por lutas, passar por provas. Como é difícil ouvir não muitas vezes. É verdade que, Senhor, muitos têm ensinado, Senhor, a ser cristãos parecidos com crianças mimadas, crianças birrentas, crianças que ficam se jogando no chão, esperneando, gritando até conseguir que a sua vontade seja realizada, mas nós sabemos que o Senhor não é pai de crianças mimadas. O Senhor não cede aos caprichos e aos desejos humanos. O Senhor é soberano e faz o que lhe apraz. Então nós queremos nessa noite dizer, ó Pai, que de fato nós confiamos que a tua vontade é o melhor para nós. Nós confiamos, Senhor, que mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos, a tua graça é suficiente para nos permanecer de pé, para nos manter de pé. O teu poder, Senhor, ó Pai, nós sabemos que ele se manifesta principalmente nos momentos em que nós nos sentimos impotentes, nos sentimos sem controle, nos sentimos, Senhor, ó Pai, frágeis, nos sentimos muitas vezes até adoecidos. É nesse momento que o Senhor nos dá a oportunidade de encontrar a verdadeira força, o verdadeiro poder. Oh, Senhor, ó Pai, que o teu poder se aperfeiçoe no meio de cada fraqueza, cada luta, cada provação, Senhor. Que não seja, Senhor, uma oportunidade, Senhor, de derrota, de morte. Que não seja, Senhor, ó Pai, uma oportunidade de depressão. Mas que cada luta, cada provação que meus irmãos têm passado, Senhor, seja uma ponte, Senhor, para o crescimento, para a fortaleza. Seja um instrumento, Senhor, ó Pai, para um milagre, Senhor. Para um milagre, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que sem cruz não há glória, sem morte não haverá vida, sem renúncia própria, Senhor, nós sabemos que o teu poder não vai se manifestar. Então nós queremos, Senhor, renunciar à nossa própria vida. Nós não queremos fugir da cruz, pelo contrário, queremos tomar a nossa cruz diariamente, negar a nós mesmos e te seguir, Senhor. Oh, meu Pai, capacita a tua igreja, fortalece a tua igreja, capacita a tua igreja, Senhor, a ser perseverante, Senhor, na fé. Sabemos que o Senhor não vai nos poupar das provações. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque até nas provações o Senhor tem demonstrado o teu amor, o teu cuidado. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa capacitar cada um dos meus irmãos, que ao voltar, Senhor, ó Pai, para os seus lares, para a sua vizinhança, para o seu local de trabalho, o seu local de estudo, que os meus irmãos, em nome de Jesus, ó Pai, não vivam mais prostrados, não vivam mais, Senhor, ó Pai, murmurando, resmungando, mas que eles possam, Senhor, olhar para o autor e consumador da sua fé, que eles possam, Senhor, experimentar a graça, que eles possam experimentar, Senhor, o teu poder se manifestando em meio à dor, em meio ao sofrimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. O Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é o seu pastor. E tendo Ele como pastor, nada vai te faltar. Tendo Jesus, você não precisa de mais nada. Estamos chegando ao final deste culto, meu irmão. Vamos agradecer e encerrar. Pai, muito obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Espírito Santo que está, Senhor, ó Pai, passeando aqui entre nós. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, leva cada um dos meus irmãos para os seus lares, debaixo da tua proteção. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Vá em paz. Amo vocês em Cristo Jesus.